Então, bom dia, né, a todas que estão conosco aqui, a todos que estão conosco. Nós estamos começando mais uma atividade conjunta, né, da mentoria política do programa Mulheres e Legislativo, Histórias que se Cruzam. Hoje nós vamos falar sobre a conjuntura, né? O que nós temos nesse mês de agosto, já praticamente nas campanhas eleitorais. Então, nós vamos estar com as professoras, as mentoras de vocês, a professora Ana Gomes, a professora Débora Tomé, e vamos ter também a participação da professora Ildete Pereira de Mello, falando que é a nossa pesquisadora, né, da pesquisa de mulheres do legislativo, falando sobre essa nossa conjuntura de agosto de 22, tá? 2022. A gente fala 22, pode parecer que nós estamos em 1922, né? 22, né? Agosto de 22. Então, feminismos e a defesa da democracia. Essa é a nossa pauta hoje, tá? Nós vamos ter uma breve apresentação, fala não precisamos nos apresentar aqui hoje, porque nós nos conhecemos já. Então, para nós não perdermos tempo, eu vou fazer rapidamente, nós vamos falar sobre o início das campanhas políticas e candidaturas femininas. Tá? Isso a professora Débora vai nos falar um pouco sobre essa questão. Quem depois vai falar vai ser a professora Ana Gomes, sobre o manifesto da Marcha das Mulheres Negras, Mais Mulheres Negras no Poder. E, em seguida, a professora Ildete fala sobre o contexto da criação da Carta em Defesa da Democracia, né? Que temos essa carta que todos vocês conhecem. Enfim, para a gente não perder tempo, cada uma tem, em média, 10 minutos, para a gente poder depois dar atenção para quem quiser fazer perguntas, né? As que estão aqui, poderem fazer perguntas. Tá ok? Pode ser assim? Então, passando para... Quando as professoras forem falar, se apresentem, claro, sem nenhum problema. Começamos, então, com Débora. Tá bom, Débora? Bom dia. Olá, bom dia a todas aí. Nas suas casas, eu estou aqui com movimentação ainda Então, se vocês ouvirem algum barulho, ainda movimentação de saída de criança de escola, como nós mulheres fazemos política doméstica e política fora de casa, todos os dias. Eu sou professora, mentora, participando desse projeto desde 2020. E venho acompanhando. Uma dúvida, Ângela, você prefere que a gente já se apresente e já fale a nossa fala, ou se apresenta e fala? Como é que você prefere? Eu acho que a gente fale uma apresentação breve e a fala, para a gente não perder a sequência, entendeu? E o tempo, né? Então tá bom. Então, já vou falar um pouco sobre essa conjuntura, né? Isso. Então, só um minutinho, gente, que eu realmente preciso abaixar aqui uma... Desculpa, gente, eu precisei só abaixar aqui uma televisão, que eu não estava conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo, pensar com as duas organizações, desculpa. Então, seguindo, a gente, semana passada, eu tive em Belém, acompanhando algumas candidaturas em Belém. De Belém, fui a Goiânia, também acompanhando outras candidaturas em Goiânia, e venho acompanhando o noticiário e toda essa conjuntura que a gente está vendo. Essa tem se desenhado como uma eleição de alguma maneira muito curta, de uma eleição muito difícil, uma campanha curta, né? Uma campanha de 45 dias, de uma eleição muito difícil em termos da sua... uma eleição nacional são mais difíceis, eleições nacionais são mais difíceis. Mesmo, enfim, nacional a gente chama porque pega nacional, pega também estadual, mas elas são eleições geralmente muito mais difíceis que uma eleição para vereança, a depender da cidade.
Então, a gente está... É um momento em que as mulheres estão se organizando, mas muito também de olho em 24, né? A gente tem chamado a atenção disso, a importância de fazer campanhas vitoriosas em 22 para ganhar 24. E acho que essa tem sido a atenção e a preocupação dos grupos de mulheres, e aí eu estou falando de mulheres brancas, negras, indígenas, quilombolas, tem vindo com muita força, eu acho, o movimento das mulheres quilombolas organizadas, tem sido um movimento bastante vocal, e também muito trabalhando essa questão da campanha em si, né? Da organização do voluntariado, porque agora, gente, quem não se organizou, não se organiza mais. Agora é campanha na rua, agora é fazer o trabalho. E o que tem vindo? Alguma promessa dos partidos, mas ainda muito pouco dinheiro nas campanhas, muitas ameaças, ameaças muito online, eu tenho chamado sempre a atenção disso, para não... E as candidatas eleitas têm também enfatizado isso, as candidatas não, as mulheres já eleitas que estão sendo candidatas, a importância de você não se firmar nos ataques online, não dar pelota para isso, não gastar tempo com isso, energia, nada disso, sua equipe é que vai gastar tempo com isso, mas também ficar atento quando for necessário instar toda essa parte jurídica, uma vez que tem um regramento, tem regras, né, para essa questão da violência e das ameaças. Então, está sendo uma campanha tensa também por conta da eleição presidencial. Então, às vezes, né, mulheres que estão fazendo campanha por partidos progressistas, entrando em zonas mais... enfim, né, que tem mais conservadores, tem sido um risco. Outra coisa que tem relatado, também tem sido relatada, que merece atenção, é a questão do volume de pessoas armadas, nos comícios não, nas reuniões mesmo, isso tem aparecido, isso apareceu no nosso grupo, na última conversa, que ele estava lá, viu? Então, a gente tem... As mulheres têm estado... Isso tem sido um problema, uma vez que isso, claro, acaba criando uma maior resistência, uma maior preocupação por parte das mulheres quanto a como vai ser essa participação. A democracia ela precisa de paz, né, para que todos possam exercer igualmente, enfim, o seu direito de campanha e o seu direito de voto. E essa batalha que vai ser também conseguir financiamento, como muitos partidos, são muitas candidaturas, muitos estão saindo com mulheres na majoritária, isso também vai dificultar que as candidatas que a gente chama de primeira viagem, né, as candidatas novatas, consigam esse financiamento. Outra coisa que estão apostando muito é nessa questão realmente do online, tem vindo muita coisa assim, da importância da campanha online, sobretudo nesse caso das majoritárias, né? Candidatas a deputado estadual, a deputado federal, é sempre muito mais difícil você conseguir fazer um barulho suficiente no seu online que mova votos, mas isso tem sido apontado como um grande fator para esta eleição de 22. E eu queria aproveitar que acho que eu tenho mais 2, 3 minutinhos, depois enfim, a gente volta até para as perguntas e tal, para mencionar um conceito que a gente está começando a trabalhar e que foi falado em Belém e que eu acho que é muito importante, que é sobre vitória eleitoral e vitória política. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso cada vez mais, sobre vitória eleitoral e vitória política. Essa eleição não parece, pode não ser, vou falar assim, pode não ser, quando a gente teve desistência de mais uma mulher, a Érica Malunguinho desistiu de se candidatar, uma mulher com 54 mil votos, que é péssimo, porque, como eu sempre repito para todo mundo, o que mais ajuda uma pessoa a ser eleita é já ter sido eleita. Então, a gente não pode mais perder mulheres eleitas, a gente tem que dar sustentação para essas mulheres seguirem na carreira política, né? Quem está por trás, quem está fazendo o movimento social, o partido que seja. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, essa eleição, no meu entender, e eu posso me enganar, espero me enganar, não será uma eleição importante, uma eleição forte para a vitória eleitoral. A gente ainda vai ver o que vai acontecer. É uma eleição difícil, é uma eleição que não é uma eleição em que renovação, que é algo que ajuda a mulher, está sendo falado. É uma eleição difícil para as mulheres. Mas a gente tem que
caso seja assim, eu esteja certa, o que eu espero que não esteja, realmente espero, essa tem que ser uma eleição importante de vitória política de vocês. O que a gente está chamando de vitória política e não de vitória eleitoral? Carreiras políticas tomam tempo, elas demoram. Elas não são eleições de primeira viagem, são eleições com muito mais chances de não surtirem efeito eleitoral, ainda que elas possam surtir com efeito político. Então, quem for aqui candidata, o que eu diria é: façam uma campanha vitoriosa para terem muitos votos, para isso cacifá-las para as próximas campanhas. Né? Quem for candidato de primeira viagem. É muito importante a gente ganhar capital político para as campanhas que vêm. Então, era esse recado, assim, de pensar sempre, né? O que você está pensando quando é o seu sucesso eleitoral, o seu sucesso político? Nem sempre você vai ter sucesso eleitoral, mas uma campanha que você consiga mobilizar a gente, mobilizar votos, mobilizar dinheiro, e isso é uma campanha que tem uma chance de ter um sucesso político para próximas campanhas. A gente tem que aumentar quem está trabalhando pelas candidatas e quem está sendo candidata, né? Aumentar essa resiliência política, porque política é uma coisa de muito longo prazo, às vezes demora 4 anos, 8 anos, 12 anos para se eleger, como a gente vê nos outros exemplos aí. E enfim, manter esse ritmo. É como se fosse... maratona, não é corrida de 100 metros, né? Agora a gente está chegando naquele momento, não da corrida de 100 metros, a gente está chegando no momento do final da maratona, em que precisa, enfim, dar um sprint final para garantir. Mas meu recado era esse. Caso alguém tenha dúvidas sobre temas específicos e tudo isso, vai ser um prazer aí poder falar. Desculpa, esqueci de abrir. Obrigada, Débora, então, por suas palavras e por estar dentro do tempo, né? Foi muito bom, tá? Que aí dá tempo para depois elas perguntarem e a gente tirar dúvidas. Eu passo, então, a palavra agora para a Ana, que vai nos falar um pouco sobre a questão da Marcha das Mulheres Negras e o manifesto que essa marcha trouxe, né? Que foi Mais Mulheres Negras no Poder. Ana, por favor. Bom dia a todas. Para quem não me conhece, eu sou Ana Gomes, trabalho como mentora nesse projeto que eu tanto amo desde 2020, e como tem sido importante refletir junto com as mulheres que são candidatas, este processo bastante difícil, que é assumir nosso lugar de mulheres dentro da política partidária. E aí, essa provocação para a gente pensar o agosto, né, de 2022 e como as mulheres se posicionam em defesa da democracia, eu já quero começar trazendo uma questão que este ano, pela primeira vez, tivemos perigo na marcha. 2 dias antes da marcha, ligou primeiro o major, depois o coronel do 19º Batalhão, pedindo que nós tirássemos a marcha do local em que ela aconteceria, que seria saindo do posto 4 em Copacabana e descendo até lá embaixo, posto 1, no Leme, na Praça Leonelista, onde normalmente fazíamos a nossa dispersão. E o comandante e o major, como já falei, ligaram e insistiam que nós mudássemos de lugar, porque o grupo do Bolsonaro faria uma grande manifestação com 5 carros ali no posto 5. Seria uma marcha, uma manifestação parada, mas, mesmo assim, eles temiam que nós nos encontrássemos no caminho, que nós nos encontrássemos no percurso e aquilo virasse uma violência. Se o coronel temia, imagina cada uma de nós que não temos como prática, nem como possibilidade, armas. Nós não lidamos com armas, mas sabemos que esse grupo lida com a arma, com a violência, ele não respeita nossos corpos de mulheres negras, e tememos muito porque a marcha acontece principalmente com muitas idosas e muitas crianças, porque a marcha também é um momento de encontro
e isso para nós foi bastante assustador. Acabamos concordando em mudar o local da marcha, mas aí só mudamos o posto, passamos ao posto 3, mas a proposta inicial dele era que nós fôssemos para o Flamengo ou que nós fôssemos para Ipanema. Então, essa experiência, que foi a primeira, a 8ª marcha, foram 5 marchas presenciais, 2 online, e agora que a gente retorna com marcha presencial, viver essa experiência, a gente começa a ter uma ideia de que momento é esse, qual é a cara desse processo e o quanto nós temos que trabalhar para que o Estado de Direito se efetive. Bom, dito isso, eu vou voltar lembrando que, quando a gente fala de mulheres negras e democracia, a gente tem que lembrar da palavra de ordem das ações das mulheres negras, que é nossos passos vêm de longe. E aí eu quero voltar pensando que nossos passos vêm de longe, saudar todas as presentes, em memória de Antonieta de Barro, Teodosina Rosária Ribeiro e Marielle Franco, mulheres que se foram, mas que são ainda para nós referência do lugar de mulher negra na política. Em 2015, na Marcha das Mulheres Negras em Brasília, na qual nós reunimos mais de 50 mulheres, e também foi um momento que sofremos com ataques de bombas e tiros daqueles conservadores que estavam ali acampados, não sei se vocês lembram, que ali tinham algumas pessoas acampadas que pediam, dentre outras coisas, a intervenção militar e o impeachment da presidente Dilma. E lá nós sofremos ataques, eles foram direto em cima das mulheres que abriram a marcha, que eram as idosas. Naquela marcha, que se organizou contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver, né, o manifesto que nós fizemos lá naquela época, ele falava da promoção da igualdade racial e entendia que esta promoção da igualdade racial só existiria se conseguíssemos fomentar a participação política das mulheres negras nos espaços de decisão, nos órgãos públicos, garantindo, então, paridade e as condições materiais, mas também simbólicas, para esse empoderamento e para o fortalecimento das mulheres negras nas quadras de poder. Então, naquele contexto, nós já saímos, em 2015, reclamando e reivindicando esse nosso lugar. E aí, seguindo essa demanda, mulheres do Brasil todo se mobilizaram no sentido de elegerem mulheres negras. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em 2016, as mulheres lançam uma campanha chamada Nosso Voto, Nossa Voz, Nosso Voto, Nossa Voz e Nossa Vez. Foi, inclusive, nessa eleição que a Marielle foi eleita. E nos anos seguintes, nós trabalhamos a campanha, né, as mulheres negras trabalharam a campanha Eu Voto nas Pretas. Tem alguma coisa fazendo barulho aqui na minha casa, desculpa. Desculpem. Volta às campanhas, começa as campanhas Eu Voto nas Pretas. E essa campanha ela vem com um documento que é dirigido às candidatas e candidatos, um material dirigido às mulheres negras, outro material dirigido a candidatas e candidatos que não são mulheres negras, mas também pensando em todo um projeto político, né? As mulheres negras têm um projeto político para o país, para o seu estado, para a sua cidade. Então, foi assim que nós trabalhamos. E este ano de 2020, já com a Marcha das Mulheres Negras presencial, né, que nós, como eu falei, ficamos 2 anos na modalidade remota, essa 8ª marcha, né, que acontece sempre em Copacabana, eu sei que muitos de vocês estão aqui que são daqui do Rio vão, e tem até algumas mulheres que vêm de outros estados, mas, mais uma vez, atenta que as mulheres negras estejam na política representativa, mas atentas também ao momento que é urgente para fazer garantir direitos e o processo democrático, produz um manifesto cujo eixo foi Mulheres Negras em Marcha
pela vida, direitos, dignidade, por uma sociedade justa, antirracista, mais mulheres negras no poder. E esse documento sai percebendo que, na sociedade brasileira, há um entrelaçamento de desigualdade econômica, de disparidade de acesso aos direitos, e que assumir isso é um desafio à branquitude e um questionamento às práticas e respostas que têm sido dadas às mulheres negras. Ou seja, entendemos que o que temos experimentado na sociedade brasileira, inclusive no que se refere ao respeito da nossa presença nos partidos, ainda não tem sido adequada. E ela também, o manifesto também aponta o racismo como grande empecilho para as mulheres negras estarem no partido, mesmo reconhecendo que alguns desses se colocam como engajados na luta antirracista, antimachista, mas suas práticas não rompem com o padrão. E aí eu trago um exemplo que vimos agora em julho, com a vinda da Francia Marques, né, a vice-presidente da Colômbia, para conversar com lideranças do centro, e mesmo dizendo, né, quem viu a foto, né, e depois viu, inclusive, um texto que saiu sobre essa foto, quem viu essa foto, mesmo dizendo que aquele grupo de mulheres de esquerda se reuniam por igualdade de gênero, por igualdade racial, não havia na foto nenhuma mulher negra além da França. Então, a gente fica vendo que, embora alguns partidos, né, mesmo sendo de esquerda, se coloquem na questão, não trabalham para que ela se efetive. Mas, por outro lado, há também partidos que não enxergam a questão racial e acreditam que basta desenvolver e trabalhar com a questão social para que esteja tudo resolvido. Então, esse é um grande problema que temos que enfrentar. Mas entendemos, né, o manifesto coloca que entende, que a mulher negra entende que ela tem que assumir e estar também em luta, em disputa dentro do partido. Então, neste momento que vivemos agora, o manifesto das mulheres negras se coloca na busca de visibilidade, mas também de audibilidade, né? As mulheres querem ser vistas, mas também querem ser ouvidas nas suas reivindicações e cobram dos partidos um compromisso com a democracia, que tem a ver com trabalhar para que a sociedade brasileira retome e avance, em primeiro lugar, na sua posição em defesa do Estado de Direito, mas que também reconheça e se movimente para que a democracia seja sinônimo de participação equânime, igualitária das mulheres negras no espaço de poder de decisão. Então, este é o momento de olharmos e dizer que nós apoiamos mulheres negras, mas que a sociedade brasileira vota na mulher negra, fazendo com que esse processo de democracia efetiva se realize. É isso, gente. Bom dia. Obrigada, então. Muito obrigada, Ana, por suas palavras, tá? E eu passo imediatamente para a professora Ivete, né, que vai nos falar sobre o contexto da criação da Carta em Defesa da Democracia. Ivete, por favor, seu microfone. Bom dia a todas. Acho que aqui só tem o Hércules na plateia. O resto é tudo mulher. Mas é um prazer estar aqui com vocês, discutindo essa questão. O momento brasileiro é um dos momentos, eu diria até, mais tensos que nós vivemos ao longo da República. É um dos, quer dizer, não é o mais tenso, mas é um dos mais tensos que a República, eu diria, vamos ser mais claros, que o Estado brasileiro, que vai fazer do dia 7 de setembro 200 anos de criação, né, a separação de Portugal foi em 22. Portanto, nós estamos nos 200 anos da independência e a República e a
e o Império caiu em 89, nós temos, portanto, mais de 100 anos de um regime republicano. Então, olhar a história do Brasil, os momentos de tensões foram inúmeros ao longo desse tempo, mas particularmente 2022 essa tensão ampliou-se por muitas razões. Quer dizer, o Brasil também vive o maior tempo em que o Estado democrático de direito está presente na vida de todos os cidadãos e cidadãs. Isso é preciso ficar muito claro. Portanto, a história do Brasil é povoada de períodos autoritários, de repressão política para os seus cidadãos e cidadãs. Então, 22, nós vivemos o interregno democrático mais longo da história do nosso país, não deve ser defendido com unhas e força, como a gente dizia lá no Nordeste, porque a tensão é enorme. Primeiro, a gente entra na década nos anos 20, em 2020, vivendo uma pandemia extremamente séria, que o governo brasileiro negou o tempo inteiro e atrapalhou o combate, qualquer política sanitária. Tem isso, você tem, portanto, um aumento da pobreza que se acentuou desde 2016. Né? Então, o processo eleitoral, a democracia já foi ameaçada no impeachment da presidenta Dilma, a troco de toda uma mise-en-scène sobre corrupção, que é uma bandeira que as forças de direita conservadoras usa sempre quando ela precisa romper com a legalidade do governo daquela atualidade, ela usa esse bordão. É um bordão. E se instala um outro governo que fez uma reforma trabalhista que piorou extremamente a condição do povo trabalhador do Brasil, mulheres e homens. Então, você desestrutura o mercado, faz uma reforma para o capital, que é a reforma trabalhista de 17, e depois você faz uma reforma da Previdência que só não foi pior porque houve uma mobilização depois do que já tinha acontecido com a reforma trabalhista, quando você rasga o pacto social, que é interessante dizer para vocês, o Brasil tem 2 pactos sociais ao longo de seus 200 anos, que está fazendo agora, de Estado brasileiro, independente. O Pacto Social de 43, que é o quê? É a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Até 43, o mercado de trabalho era outro. E a lei que protegia o trabalhador era diferente. A consolidação, isso tudo brota na década de 30, né? com o governo getulista. Chegou os tenentes, mas chegou com o civil, com a bandeira na mão, que era o Getúlio Vargas. E depois, o outro pacto social é o Pacto de 88, na qual nós construímos, quer dizer, o possível do Brasil. Então, são 2 pactos sociais. O que é que a reforma do trabalho de novembro de 17 e a reforma da Previdência tentou atropelar? Foi esse pacto social de 88, que é o último, que deu educação e saúde como direito de todas as pessoas brasileiras. Então, esses 2 pilares, e ai de nós se a gente não tivesse botado isso e não tivesse resistido à destruição do SUS. Claro que todo dia o SUS é minado, mas sem o SUS,
O Brasil tem a maior mortalidade de Covid do mundo, per capita, quando a gente considera a população e o número de pessoas que morreram, nós teríamos muito mais problemas e uma mortalidade muito maior se não tivesse o SUS. Porque 76% das pessoas da saúde brasileira é feita pelo SUS. Portanto, defender o SUS e essas eleições, essas questões estão na pauta, veladas, mas presta atenção no que vem aí. Portanto, você tem esse momento de 22, a tensão que está no país, com as duas candidaturas, que são as candidaturas mais... Tem mais gente candidato, mas tem duas para valer, né, que estão se disputando o espaço político. Esse momento tenso, novamente, quer dizer, hoje, agosto, o mês de agosto tem uma história, tem uma característica no Brasil, que é um mês que sempre acontece coisas que só Deus duvida, né? Então, renúncias, golpes. A história do Brasil está premiada que agosto é um mês delicado. E é interessante pensar que, tanto como a Carta aos Brasileiros, já houve outras. Quer dizer, também no período do regime militar, que vai de 1964 até 1985, 85, que é quando o Figueiredo passa a faixa para o Sarney, que o processo da redemocratização se inicia para valer, embora o regime militar, a partir de 83, com a crise econômica, ele vai morrendo devagar, sabe? Eu vou morrer, para te animar, ele morreu devagar, entendeu? Para animar eles, porque para nós não. Mas, e agora a gente vive essa democracia mais estendida, 40 anos de regime democrático, e nós temos novamente ameaças concretas acontecendo, né? O número de pessoas armadas, como a Débora já chamou a atenção, nos ambientes que tem discussões políticas, tudo isso torna a tensão. E não é à toa que, se em 77 você fez... Os juristas, os estudantes, a população fez um manifesto que foi lido no dia que é consagrado pelos estudantes de direito a discussão da carreira e da profissão de advogados. Uma carta foi lida pela democracia. Então, esse ano, novamente, diante de tudo que está acontecendo, desse clima de trazer, de exacerbar a tensão no Brasil, a tensão política para manter mandatos e ter seus postos sem ameaças de não ser eleitos, que, novamente, quinta-feira, às 11 horas da manhã, os estudantes e os juristas do Brasil, e aí foi agregando os donos do poder também, aqueles democráticos que aceitam o jogo da democracia, ler outra vez uma defesa da democracia no Brasil, que, neste momento, está profundamente ameaçada. Então, nós, as mulheres do Rio de Janeiro, brancas e pretas, estamos convocando para a estátua da Marielle, para o símbolo que é a Marielle, a leitura conjunta. O Brasil inteiro já tem 24 universidades que vai fazer, nos seus paitos, a leitura conjunta. Então, no Rio vai ter em vários lugares, mas nós vamos para a estátua da Marielle, do Buraco do Lume, no Rio de Janeiro, ler a carta da Marielle com quem quiser, com as mulheres que quiserem lá, para mostrar que defender a democracia é, nesse momento, uma das principais reivindicações e o que nos pode manter e ter futuro nesse país. Porque, olha bem,
além da tensão política, de não querer passar a faixa de presidente da República para outra pessoa, nós vivemos, eu diria, depois de 1930, eu sou professora, eu me esqueci de me apresentar, eu acho sempre que todo mundo, como eu sou muito mais velha do que todas vocês que estão aí presentes e tal, eu sou professora há 49 anos da Universidade Federal Fluminense, além de militante feminista desde 76. Portanto, já estou, né, essa estrada é uma estrada bastante conhecida. E como eu sou professora de economia, nós trabalhamos com o quê? Com o bem, o que possibilita o emprego das pessoas e o que é os pagamentos e tal. O que está acontecendo nesse momento com relação à economia? Vocês têm certeza. É a maior crise econômica que o Brasil conhece depois de 1930. Eu não estou inventando essa questão, basta olhar a série da principal medida econômica que os capitalistas estão sempre atentos. Você sempre vê no jornal, todo mundo quer saber o PIB, o Produto Interno Bruto, que é o somatório de todas as mercadorias e bens e rendimentos que a população recebe no ano, caiu, está caindo, cresceu, não cresceu. Isso é o crescimento do Produto Interno Bruto, do PIB, dá a dimensão de quê? Dos lucros e dos dividendos que o capital recebe. E para os trabalhadores, a certeza que ele vai ter pagamento e vai ter aumento e pode ter rendimentos mensais para botar feijão e farinha na sua mesa. Ora, o que é que o Brasil mostra hoje? Uma inadimplência recorde. 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Vocês, por favor, que estão me escutando, é para acabar, eu já sei. Então, que estão escutando, não caiam não aceite ir para qualquer banco para pegar empréstimo. Porque mesmo o que o ministro da Economia fez com o auxílio que ele está dando agora, que é um auxílio eleitoreiro, que começa em agosto e termina em dezembro, tem prazo para começar, quando começa a eleição, e prazo para terminar. No dia 31 de dezembro, que quem ganhar as eleições vai tomar posse, no dia 1º de janeiro de 2023. Ora, com a taxa de juros de 80%, os empréstimos agora que vai sair em cima do teu auxílio renda para viver agora esse momento de crise, é de 80%. Isso é inadmissível. Não é à toa que o Bradesco, que o Itaú disseram que não vão, que os grandes bancos, o Santander, disseram que não sei, porque eu não vi a Caixa, não sei. O Banco do Brasil também ficou calado, mas não disse que ia emprestar. Portanto, isso não é de graça. É porque a corda está muito esticada. E a pobreza é a maior que o Brasil já viu. Vou falar na minha vida, nesses últimos 50 anos que eu já sou gente e entendo e vi as coisas acontecerem. Então, a precariedade do povo brasileiro é a maior da nossa história. Portanto, do dia 11 de agosto, se você puder, organize, você que é candidata, organize grupos de pessoas, vão para a rua das suas cidades e leiam a Carta aos Brasileiros junto com os democratas e as democratas do nosso país. É importantíssimo, porque para que as vozes femininas, brancas e negras, se ressoem, é preciso que a democracia não morra. Certo. Muito obrigada, Ivete. Desculpe tentar interrompê-lo. Tentar, né? Senão eu ia engatar uma ré e ia falar de economia. Você já sabe, você já me conhece. Muito obrigada. Tá? Agora nós temos 10 minutos
para que as pessoas que quiserem se inscrever, para tirar dúvidas, para fazer algumas observações, eu lembro que teremos que serão apenas 3 minutos para cada fala, tá? De vocês que estão aqui. Kelly, Isabela, Ana Cleia, Renata, tá? Vocês, se tiverem dúvidas e quiserem esclarecimentos, ou quiserem se posicionar também sobre o assunto. Quem quiser se inscrever, levanta a mão ou escreve na Liviane, você chegou. Que bom. Tá? Enfim, é isso, gente. Quem quer começar? Todas quietas, então, de repente, eu volto para a Ildete. Não, a Ana Cleia. Ana Cleia se inscreveu. Ana Cleia. Então, Ana, por favor. Bom dia a todas. Bom dia. E ao rapaz que está aí também, né? Temos o homens aqui nos bastidores. Então, gente, eu falo aqui de Porto Nacional, do estado do Tocantins. Eu ouvindo todas vocês aí, eu fico, assim, um pouco assustada e, ao mesmo tempo, que bom que eu estou aqui, né? Para entender que a nossa luta ela já vem de muito tempo mesmo. Então, quando vocês trazem essa retrospectiva dos embates que nós, principalmente mulheres negras, temos feito, enfrentado na política brasileira para estar nesses espaços, a gente sabe que é uma luta árdua, né? E aí o estado de Tocantins é um estado novo, não sei se todas conhecem, e que ela carrega muito dessa política coronelista, colonialistas que nós temos no nosso país, né? Eu sou do Partido dos Trabalhadores. A Ana sabe um pouquinho mais da minha vida, porque a gente sempre tem uns momentos de mentoria individual e acaba que eu já confidenciei algumas coisas para ela, até mesmo momento de desabafo. Hoje eu estou candidata a deputada estadual, né, pelo Partido dos Trabalhadores. Depois de muita luta, consegui oficializar a minha candidatura. Não foi fácil, por várias vezes tentaram retirar o meu nome, justamente colocando a condição social que a gente enfrenta, aquela velha história, quando for para a gente ir para as ruas, pedir voto para outros, a gente tem que colocar a cara, né? Mas quando é para ser candidata, já tem as pessoas certas para estar ali naquela disputa. E o que eu fico mais preocupada, Ângela, Ildete, Ana, Débora, é justamente sobre essa questão do investimento nas nossas candidaturas, né? Hoje são o quê? Hoje são 8, se eu não me engano, é 8 ou é 9? Estou meio perdida. 9, estou meio perdida no tempo. Hoje são 9. Eu estive aí no Rio, na visita com a Francia Marques, né? Quando ela teve para conversar com as mulheres negras. Isso traz um ânimo para a gente, mas a gente sabe que já há muito tempo ela está aí na disputa. Tive agora, recentemente, no encontro de mulheres Estamos Prontos, do Instituto Marielle Franco, também reunindo 27 lideranças de cada estado. Então, assim, a gente tem esse respaldo dos movimentos, das instituições que realmente acreditam na potencialidade das mulheres negras e que a gente já tem uma trajetória de luta. Mas quando a gente vem para os partidos políticos, a gente não tem esse respaldo. Essa semana mesmo eu estou com 2 agendas, eu já estou assim, meio que desespero, porque já temos que estar na rua, né? Já temos que estar na disputa da campanha e tudo, e a gente até agora não tem uma luz dos partidos, não sei se é a realidade só aqui no Tocantins, de saber quanto que vai ser investido nas nossas candidaturas. E a gente sabe que, muitas das vezes, para a gente chegar até que as pessoas não conheçam, a gente tem que ter recurso financeiro e também pernas e braços para poder alcançar o pessoal. Porque a velha história nessa política é achar que as mulheres recebendo santinho para estar divulgando nas suas redes sociais ou para estar distribuindo é o suficiente para fazer candidatura, e não é, que a gente sabe que eles já estão aí numa pré-campanha, praticamente fazendo campanha, quem tem mandato, quem tem recurso próprio, quem tem apadrinhamento, e nós que não temos esse apoio do partido, financeiramente ou de estrutura para a gente estar se colocando, dando visibilidade para a nossa luta, o que a gente defende, a gente fica atrás dos partidos políticos. E muitas das vezes corre o risco de uma de nós não sermos eleita porque a gente não consegue alcançar um público, né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma, porque aonde eu for, eu vou saber falar de qualquer assunto, porque eu tenho estudado para isso, eu tenho me dedicado para isso.
Desde a minha vida acadêmica até a minha juventude, eu tenho me colocado nos espaços dos movimentos, nas militâncias, que eu achava que política só era política partidária. Então, a gente já faz política há muito tempo, né? A gente precisa de uma oportunidade justamente para isso. Então, assim, minha fala mais é uma fala mesmo de angústia, de desabafo e de entender até que ponto a gente vai vivenciar essas realidades que vocês já vivenciaram há muito tempo aí e estão aqui hoje justamente nos auxiliando para que a gente entenda como que essa política funciona, né? E que a gente não desista e que seja resiliente o tempo todo. É isso. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço, Ana. Muito obrigada e desculpa esse meu papel horroroso de ter que ir cortando as pessoas, tá certo? Então, Luiz, temos mais alguma inscrição, alguma coisa? Ou nós podemos... no chat aqui nós temos... Isso aí, Ana se inscreveu. Tá. Nós estamos já nos 5 minutos finais. Eu vejo que poderia... Então, já que não temos mais ninguém inscrito, né? Então, eu passo a palavra para as mentoras para darem algum encaminhamento para as suas próximas semanas, né? As suas próximas mentorias, tá certo? Débora, você ou Ana? Então, já pulei aqui. A partir de amanhã, a gente vai estar trabalhando no nosso grupo. O nosso grupo tem se reunido às 7h30 da manhã. É um horário meio ruim, mas também convido quem quiser. Mas tem ruim por um lado, mas bom por outro, porque aí dá tempo de todo mundo participar. A gente vai começar a fazer uns exercícios de campanha, porque no meu grupo nenhuma é candidata ainda. Estamos preparando para 2024. Mas a gente vai começar a fazer alguns exercícios de campanha e comunicação. Então, se alguém tiver interesse, eu imagino que a Anacleia esteja aí muito atarefada com a campanha, mas se tiver interesse, a gente vai começar amanhã, 7h30, para fazer trabalho com comunicação, campanha, media training, e fazer alguns exercícios. Toda quarta-feira, 7h30 às 8h30. Se você quiser, avisa lá no grupo que a gente eu mando o link, mas vai ser esse aí o nosso próximo momento de começar a pensar em construir a campanha para 2 anos, já começando desde agora. Kelly é uma das pessoas que estão lá, Renata, Viviane, todas vão estar... Vamos começar essa nova fase agora. Enfim, desejar boa sorte para quem está em campanha, quem está seguindo nesse processo, que eu sei que agora o bicho está pegando. Ana, por favor. Bom, então, só lembrar que agora, né? Agora começa, é um grupo com muitas mulheres que passaram esse período todo aí de pré-campanha, ansiosas, e aí algumas, a maioria, né, tem seu nome confirmado. Então, agora a gente sabe que é um momento difícil, mas vamos continuar no nosso trabalho. Estou esperando o vídeo, né, de vocês, então, que foi o que nós tínhamos combinado para o próximo encontro. E, a partir daí, eu estou olhando, eu sempre mexo com a Débora desse horário de 7h30, mas entendendo, e a gente vai conversar no grupo, que muitas de vocês já vão começar o dia cedo e vão ter que ir para a rua, talvez a gente possa pensar numa conversa no grupo se a gente não tem que mudar o nosso horário de encontro para um pouco mais cedo. Também vou pensar com vocês esses encontros individuais para a gente começar a arrumar aí e atender o que cada uma de vocês pode estar efetivamente necessitando, o que a gente vai começar a jogar de tudo isso que nós vimos e colocar realmente em prática. É isso. Ok. Ana, obrigada. Quero agradecer muito os trabalhos das mentoras com as suas mentorandas, porque eu vejo que temos um caminho que a gente está seguindo com bastante ênfase. E o Dete, você quer fazer uma fala de despedida? Seu microfone está fechado.
eu quero dizer para vocês que são candidatas e que têm pretensões políticas que o 11 de setembro, que o 11 de agosto, quinta-feira, é um momento de fazer política nos locais que vocês estão. Então, reúnam um grupinho e façam um conjunto, uma leitura alta na rua, para trazer essa questão, porque a disputa eleitoral, as eleições, tudo isso depende da questão democrática. Então, como em 77, o doutor Godofredo Teles começou na Faculdade de Direito, fazendo o chamamento para o fim do regime militar, nós temos que assegurar que as eleições acontecerão e que as urnas, que o voto será respeitado, entendeu? Então, vocês não pensem que tudo está assegurado, né? Então, porque do céu só cai chuva quando chove, tá? Portanto, a gente tem que ter essa defesa do Estado de Direito e do processo eleitoral de 22 é vital para que a gente possa mudar os rumos da sociedade brasileira e trazer mais comida tentar combater a pobreza e a precariedade de vida que domina e a violência. Outra questão que está assustando muito todo mundo é que as pessoas andam armadas agora. Então, qualquer lugar você tem gente armada que você não sabe. Quer dizer, então, isso tudo está fazendo que o momento, que agosto de 22 e os 200 anos da independência do Brasil sejam vividos com uma situação de tanta sofrimento do povo brasileiro. Tá bom. E, sobretudo, das mulheres brasileiras, porque as mulheres negras são as que têm os piores resultados econômicos, são as mais pobres da história da sociedade brasileira. Tá? Os dados são terríveis, tá? Bom, muito obrigada, Odete, obrigada a todas que participaram aqui, obrigada ao Everton, que nos deu muito suporte, né? E a gente encerra essa atividade conjunta, tá? Pensando nas próximas atividades e que vocês, então, serão comunicadas. Agradeço a todas, um bom dia, boa campanha. Bom, eu gostei muito como a Débora colocou a questão de vitória política e vitória eleitoral. Vamos pensar nisso, esses conceitos são bastante importantes. O que Ana coloca, né, das coisas sérias que houve com relação à tentativa de tirar a marcha do lugar tradicional, que é Copacabana, né? Então, isso também é um sinal de que nós precisamos ter um olhar muito atento sobre tudo que está acontecendo. E o Beth, como sempre, coloca essa importância que se tem da democracia. Então, isso é fundamental, todas nós aqui, exatamente essa live que nós estamos fazendo, essa atividade que nós estamos fazendo, é esse o objetivo, é deixar muito claro que nós temos na democracia o pilar, né, da nossa vida na sociedade. Tá bom? Um beijo a todas, então, e tchau, tchau. Até a próxima. Tá?